Olá, ouvintes e internautas que nos acompanham na programação do Grupo A Hora, seja pela Rádio A Hora 102.9 ou também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos iniciando mais um debate do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Este é o debate de número 33, desde que nós iniciamos, esse projeto lá em março de 2023. Nós que estamos nessa segunda fase, nessa segunda rodada de debates nos bairros do município de Lajeado. Nós estamos ao vivo, além da 102.9, também no nosso canal no YouTube, A Hora TV. Pode, inclusive, acompanhar, deixar seu recado e também se inscrever em nosso canal e também no Facebook do Grupo A Hora. O debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, hoje com produção e apresentação de Matheus Souza, supervisão de Felipe Naitsky e a parte técnica hoje com o Evandro Malman. Também temos aqui conosco a Raika Frantzweis na produção de imagens e vídeos. Hoje a Mayra Schneider, por razões de saúde, não está aqui participando conosco, né? Nossa colega Mayra, que também apresenta comigo esses debates, mas ela estará em breve também de volta no debate de dezembro. Bom, neste mês de novembro nós estamos chegando à reta final dessa segunda rodada do projeto Um Novo Olhar sobre os Bairros e desta vez abordando 3 bairros do município de Lajeado, o Floresta, o Moinhos d'Água e também o bairro São Bento. Portanto, estão conosco hoje o Jaime Borger, ele que é o presidente da Associação de Moradores do Floresta e hoje o nosso anfitrião, cedeu gentilmente o espaço aqui do ginásio do bairro Floresta para sediar este debate. Também está aqui conosco o Magnus Lunges, ele que é o presidente da Associação de Moradores do São Bento e o Samuel Sebem, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Moinhos d'Água, portanto 3 bairros que são bairros muito próximos, o Moinhos d'Água que ainda acabou perdendo um pouco de território, mas também permanece junto a essa região de Lajeado, que é uma região em franca expansão, franca expansão populacional, também a gente vê surgindo muitos empreendimentos novos aqui nessa região que vai em direção a Santa Clara do Sul. Bom, então quero começar dando o primeiro boa tarde inicial para o Jaime, ele que nos recebe gentilmente aqui neste espaço. Jaime, obrigado mais uma vez pela parceria e também por aceitar esse convite. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos outros presidentes de São Bento e Moinhos aí também, o nosso produtor aí, a dona Raika também, mais as 2 assistentes aí. Assim, o Floresta nós sempre temos a disposição das melhorias, E o Matheus já me conhece há longo tempo, já participei lá na rádio, inclusive à noite de um debate lá. A gente sempre se coloca à disposição a sempre trazer o melhor para o bairro, Nunca pensando em si, sempre o melhor para o bairro, então, Matheus? Muito bem, obrigado, Jaime. Magnus, seja bem-vindo então, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de vocês dar para nós aí, para o bairro São Bento aí, para nós. Quero dar uma boa tarde para o Jaime, uma boa tarde para o presidente ali de Moinhos d'Água, a hora ali. Muito bem. Samuel, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite também. Boa tarde, pessoal. Obrigado a hora, pelo espaço, pelo momento onde nós, presidentes do bairro, então, do São Bento, Floresta e o Moinhos d'Água, a gente possamos conversar um pouquinho sobre os nossos bairros, E que nem o Matheus estava contando, acho que a cidade está crescendo para os nossos lados, Dos nossos bairros. Então, fica aí, então, um agradecimento, então, pelo convite e que puder aí nós estaremos conversando e falando aí. Muito bem. Importante salientar também que a Prefeitura de Lajeado havia confirmado a presença, por meio do secretário interino de Serviços Urbanos, o Martin Thomas, mas por conta aí de um imprevisto de última hora ele não se faz presente. Lembrando que esse debate também é gravado, então ele não roda ao vivo, mas mesmo assim teve esse imprevisto e a gente entende também, E claro, abre também o espaço para que o município apresente também o seu contraponto a algum eventual questionamento que venha a surgir neste debate. Bom, vamos começar então nesse primeiro bloco trazendo um diagnóstico atual, dos 3 bairros. Eu começo com o Jaime, e começo já em relação ao Floresta, que a gente trouxe, inclusive, Jaime, em reportagens no A Hora, que o bairro Floresta, conforme os dados do censo de 2022, é o bairro que teve o maior crescimento populacional na questão proporcional, O bairro teve um crescimento muito grande, desses últimos
12, 13 anos, agora já pegando 15 anos, né? Como que tu avalia essa expansão do Floresta aí? Você que já tem bastante tempo de envolvimento, né, com essa associação de moradores, é morador aqui, é empreendedor também no bairro. Como é que tu observa esse crescimento expressivo do Floresta? O que que tem trazido as pessoas para cá? Assim, ó, eu vim em 2005 pro Floresta, né? Então, logo prontamente comecei já me enganjando para ajudar a associação aqui, porque a gente veio do interior, então tem esse espírito sempre de trazer algo de melhor pro bairro, né? Eu vejo assim que o Floresta hoje, últimos anos, ele tá... Em 2005 tinha 500 e poucos moradores. Hoje eu acredito que nós estamos batendo em 3 mil moradores, né? Então hoje nós temos um bairro rico, rico, rico em empresas. Nós temos empresas fortes até, inclusive acho que deve ter umas 3, 4 entre as 100 do município ali. Temos uma entre as 10 primeiras, né? Mas assim, o que eu vejo ainda no nosso bairro aí é o curto investimento do poder público, né? Que ainda nós somos deficitários em creche, colégio, nós temos um, mas é pequeno, que não nos atende ainda em totalidade, não temos posto de saúde. Então, esse é o nossos déficits, né, que nós temos. E algumas estradas aí que deveriam ser melhoradas também, né? Mas a gente entende que não consegue fazer tudo da noite para o dia. Mas eu acho que aos poucos vamos conseguir chegar e vai melhorando. Muito bem. Bom, Magnus também, aproveitar, né? O Magnus que assumiu recentemente, né, a Associação de Moradores do São Bento. E Magnus, a gente fala do São Bento, que também é um bairro que vem, né, numa pegada muito forte de crescimento. São Bento teve por muitos anos uma característica mais rural, né, por ser muito próximo na área rural de Lajeado, mas vem também nessa urbanização crescente há mais tempo. E, inclusive, muita gente compara hoje o São Bento como que vai ser o que é hoje Conventos, né, que é Conventos hoje é o maior bairro de Lajeado, e muita gente diz que São Bento logo logo vai estar na mesma condição, porque ainda também tem muito para onde crescer. Como que tu avalia o momento atual de São Bento nesse sentido, né, nesse aspecto de crescimento urbano? Olha, o bairro São Bento, depois das enchentes que deu, vem crescendo cada dia mais. Mas eu vejo, assim, muita dificuldade, muita estrada de chão, buracos. Sabe, é um bairro que está ficando para trás e crescendo para frente. Nós precisamos ajuda do pessoal, assim, a prefeitura, que vem até nós, até mesmo a comunidade pede se a prefeita pode vir até o bairro. Eles ficam me cobrando, porque ela vai em outros bairros, o nosso não. Eu faço esse convite, vai ficar as portas abertas o dia que ela quiser vir ali no São Bento, para conversar com a comunidade, porque nós temos uma grande dificuldade, a gente não tem uma sede da Associação dos Moradores, a gente não tem um campinho da areia, para dar exemplo, a gente não tem nada, vamos dizer, a festa, o Dia das Crianças, a gente fez numa área verde, sem, não tem uma estrutura ideal para a nossa comunidade. A gente depende de pracinha, a gente depende de paradinha de ônibus, melhoria no calçamento, asfalto. Assim, a gente precisa muito. Importante, né, também essa fala do Magnus. Bom, Samuel, o bairro Moinhos d'Água, né, também era um bairro que já vinha, talvez um pouco mais em relação aos dois no crescimento, né, já no começo da década passada, já no começo do século, mas o Moinhos d'Água agora ele teve um fator novo, dá para dizer assim, né, que foi o surgimento de um novo bairro, né, o Jardim Botânico, que acabou, querendo ou não, pegando uma parte que era do Moinhos d'Água. Então é um bairro que ele perdeu, né, território, né, dá para dizer assim, algo raro um pouco assim, né, em relação a outros bairros, mas ainda assim é um bairro grande, um bairro forte, muito residencial, mas também tem seus serviços, tem também a questão de comércio dentro do bairro. Como que tu avalia hoje o momento do Moinhos d'Água, principalmente depois, né, dessa mudança ali que aconteceu com o Jardim Botânico? Relação a esse novo bairro, né? Quais os motivos de criar ele também, não, o que vem ao caso também não me interessa, mas não vejo problema nenhum, né? Para nós do bairro diminuiu em proporção, mas continua sendo lajado. E então não, ao meu ponto, né, de vista, e acredito da diretoria, não, para nós não influenciou nada, né? O bairro antes tinha a UPA, não tem, mas a UPA continua estando no mesmo lugar, próximo, né? Então tem esse atendimento. O posto de saúde é no Montanha, né? Então também é próximo, até comentei com
com a colega do jornal A Hora, semana passada também, onde tive uma entrevista, que então para nós a questão do Jardim Botânico não influenciou, né? Hoje nós temos o que a gente está batendo muito na tecla, tivemos conversa com a prefeitura, né? Veio até o bairro, recentemente os vereadores vieram até o bairro, só que a comunidade ao mesmo tempo não esteve presente como a gente gostaria. Não se envolveu. Não se envolveu tanto, mas hoje o que a gente mais está preocupado no nosso bairro é a Benjamin Constant. Então, é isso que a gente vem tocando muito na tecla, a gente vem conversando, tivemos reuniões com o secretário Alex. Então, é isso que hoje não está tirando o sono hoje dos moradores, não só do Moinhos d'Água, como Jardim Botânico, Montanha, o próprio Conventos, né, que é a caminho, é a questão dessa avenida. Falam em estudos, né? Eu bato muito na tecla e às vezes eu não quero ser chato, mas aonde recentemente, né, nós perdemos um casal de namorados, aonde semana passada nós divulgamos que deu de novo um acidente às 5 horas da manhã. Claro, não é só o poder público que tem culpa, né? É nós, comunidade, é nós, motorista. Então, mas já tinha, quando na avenida tu sabe lá que tem aqueles riscos lá que é para tirar um pouco do sinalização para dizer que tem que andar mais devagar, tem aquelas tartaruguinhas no meio da pista. Já houve algum estudo que ali precisa diminuir a velocidade. Então, qual é o estudo maior que tem que ter, que ali precisa ter uma lombada, ou que ali precisa ter uma faixa elevada, que ali tem que ser trancada a rua, que depois desse último acidente de madrugada colocaram lá uns cones, que, inclusive eu no sábado de noite, voltando de uma festa entre amigos, passei ali e alguém tinha aberto o caminho, parei o carro, fechei de novo, né? Então, o que falta para eles colocar agora aquelas pedras grandes que se tem, né? Sim. E trancar de vez essa via, né? Que hoje é o grande perigo, é justamente ali. Então, não... Mas estamos ainda em conversa, né? A gente vai tentando sempre conversar com a prefeitura da melhor maneira para tentar fazer as coisas acontecer. Pois é, a gente fala, né, de 3 bairros, então, com crescimento, né? São 3 bairros que crescem, também com dores muito comuns, né? A gente fala muito na mobilidade, como falou agora o nosso amigo Samuel, mas também da questão que o Magnus traz, né? Que é a falta de retorno, né, do poder público em muitos pedidos, ou como o próprio Jaime se referiu também, a questão de muito tempo, né, buscando algumas demandas que não são atendidas. Hoje, vocês 3, enquanto representantes das associações de moradores, qual é a maior dificuldade que vocês têm nessa relação com o município e também nessa questão de chegar nos moradores e, olha, a gente está tentando, nós estamos lutando por melhorias e muitas vezes os moradores não entendem, né, que a associação ela é um elo de ligação, né, nessa relação entre comunidade e poder público. Inclusive a gente tinha uma reunião aí com a prefeita ali em julho foi, onde é que eles vieram aos bairros. A gente sente que a população às vezes não abraça em torno da gente, né? Quando a gente consegue marcar alguma coisa, trazer o dia do povo vir em peso e cobrar do poder público, às vezes falta, né? Também o empenho do povo. Porque reclamar no WhatsApp, todo mundo é fácil reclamar, né? Então a gente cobra isso também do nosso povo, né? E um elo entre a ligação da Associação de Moradores com o poder público, eu achei que ia melhorar nesse ano, mas pelo que eu vejo, eu tenho bem mais dificuldade. Não sei se eles me acham que eu sou oposição, o que, mas para mim eu sempre digo assim, eles foram eleitos para governar para todos, não olhar o lado partidário, né? Então o meu pessoal é uma coisa, é a mesma coisa quando eu estou dentro do meu estabelecimento, eu trabalho por mim, mas quando eu estou aqui na associação, eu sigo as leis da associação e cumpro o que tem aqui. Daí eu sempre vou buscar o melhor sempre para o bairro. Marcos? Olha, eu vejo da mesma forma na comunidade do bairro São Bento ali, junto com os moradores, a maior dificuldade, ele sabe que um presidente, ele corre atrás. Dias a dias, a gente faz protocolo, a gente busca melhoria, sempre está buscando todo dia. Mas a grande dificuldade é a comunidade entender a gente. Eles acham que a gente está ali, a gente pede tudo pelos grupos, faltou isso, e eu vou lá e mando, ele já vem e faz, a prefeitura vem e faz.
Não, não é bem assim que funciona. Porque a gente faz a parte da gente, a gente corre atrás, vai buscar melhoria. Às vezes a gente ganha uns 10 não, mas quando a gente ganha um sim, a gente sai muito feliz de lá. E a comunidade também fica feliz quando a gente consegue as coisas. Mas não depende só dos presidentes, tá? Samuel. Complementando, né, eu não, né, que nem o colega Jaime comentou, eu, em termos de política, eu fui oposição, né, eu fui candidato a vereador na última eleição, mas da mesma forma eu não vejo a política como oposição ou situação, eu vejo que as coisas precisam acontecer, né, eu mesmo, depois de eleição, eu estou sempre mandando mensagem, direto para alguns, né, funcionários públicos hoje pedindo algumas melhorias. Se eu não tenho um retorno, não digo imediato, mas de 1 ou 2 semanas, estou começando a protocolar para mostrar justamente para a comunidade que sim, a diretoria do bairro Moinhos d'Água está tentando fazer melhorias. Só que muitas vezes a gente não consegue por situações, né? Nós temos hoje uma sede, né? Nós temos uma sede, temos um ginásio, e a sede, nós estamos fica como sugestão para os colegas, não sei se tem, nós temos o serviço comunitário, né, as pessoas que pagam horas, né, por alguma coisa que o fórum determinou. Então, todo sábado, domingo, de acordo, eu tenho o nosso colega da diretoria que está sempre junto, nós conseguimos fazer a reforma da nossa sede, ou com doações de empresas, doações de pessoa física, ou até mesmo daqui a pouco conseguindo alguma coisa de material da prefeitura. Então, assim a gente vai caminhando, tendo essas melhorias. Essa semana, que é uma coisa que eu batia muito na tecla, no ano passado, nós estávamos com os brinquedos totalmente quebrados e eu dizendo, alguma criança vai machucar, não adianta reclamar. Passou um tempo, mas agora, né, faz um mês foram retirados esses brinquedos quebrados, quase depois de um ano. Quase um ano depois. Foram tirados e essa semana estão sendo colocados uns brinquedos novos. Né? Então, tem coisas acontecendo. Sim. Claro que a gente gostaria que fosse mais rápido, né? Isso. É tão difícil, até o colega da prefeitura que era tá aí, até tem outra situação que ele conseguiu para nós trocar as luminárias. Pedimos as luminárias do ginásio lá, que são as luminárias velhas, então ele conseguiu prontamente, ele me disse, não, assim que chegar. Então, tá com ele, né? Eu tenho que passar lá na secretaria para pegar. Então, tem coisas que andam. Algumas são mais freadas, né? Mas aí, cada um. A gente tenta fazer o melhor. Isso mesmo. É importante esse trabalho das associações de moradores. A gente sempre faz questão de dar voz e vez, né, para as entidades que têm um papel importante, né, nessa intermediação entre as demandas do poder público e também também a questão do executivo municipal. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, né? E na sequência nós voltamos com a segunda parte do debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Eu sou Matheus Souza e estou hoje na condução deste debate, de número 33 do nosso projeto, hoje sem a companhia da minha colega Mayra Schneider, mas que estará de volta comigo no debate de dezembro, que será feito no centro da cidade. Hoje nós estamos aqui no bairro Floresta, né? Aqui junto ao ginásio da Associação de Moradores, um belo espaço, por sinal, muito bem cuidado, né? Aproveitando já para comentar aqui com o nosso amigo, o Jaime, que então gentilmente cedeu este espaço para gravarmos a edição deste mês, que fala sobre Floresta, Moinhos d'Água e também o bairro São Bento. Bom, agora vamos falar um pouco sobre umas demandas mais específicas, né? Eu começo com o Jaime justamente sobre a parte de pavimentação. A gente teve, inclusive, recentemente lá com vocês na Hugo Welter, né, que é aquela rua que faz a ligação da 453 com a 130, uma obra que, inclusive, é mencionada no plano de governo do município, né, como sendo alguma das prioridades para a mobilidade urbana, e eu queria que tu discorresse um pouco, né, sobre a necessidade
de essa via ser pavimentada, asfaltada, justamente para, além, né, de criar uma nova rota entre as duas rodovias, também para melhorar a própria vida da comunidade, porque em dias de chuva é o barro e quando é tempo seco, a poeira que incomoda os moradores. Isso aí é uma demanda que nós encaminhamos aqui. O bairro Floresta elegeu 13 demandas na época que a prefeita veio ao bairro, né? Uhum. Então, inclusive, daqui uns dias também vai ter os vereadores nos bairros, nós vamos apresentar as mesmas 13 demandas. Então, entre essas aí está o Hugo Welter, onde é que eu batalho muito para ver se conseguimos fazer esse elo ali. Porque ela é uma via que desafoga, né, a 453 com a 130. Uhum. Então, muitas vezes, está ali um congestionamento aqui na frente da Consuchora, ali na 453. Aí quem vem de Venâncio a Lajado, ele tem um acesso, ele dribla pelo Jardim do Cedro, né? Então ele acessa a 130 lá. Então lá atrás nós temos 2 ruas, nós temos 2 loteamentos lá, que já deve ter em torno de uns 300 a 400 moradores, né? Uma região que está crescendo bastante. Então eles são prejudicados, né? Então a gente sempre está batalhando junto com os moradores lá, e não sei o que houve, vai uma crítica ao poder público, porque há loteamento dos dois lados. Então se houve uma falha da parte do poder público ou da loteadora, por não ter, pelo menos ter pavimentado aquela área que divide os dois loteamentos, né? Eu sempre questionei isso, até agora ainda não conseguiram me responder, né? Tanto faz da empresa como do poder público, né? Então agora está aí o problema, não sei até quando que será resolvido, né? Inclusive a prefeita falou aquele dia que isso não depende exclusivamente dela passar a caneta e resolver, eu entendo ela também, né? Uhum. Mas então que eles buscam alguma maneira de fazer, né? A gente está ansioso para esperar por isso. É verdade, né? Outra rua também, né, que nós temos que é muito debatida, acho que inclusive estava ou está em obras, é a rua que dá acesso ao parque de eventos, né? A Henrique Ecker. A rua Henrique Ecker dali foi uma batalha bem grande, né? Participei de várias reuniões, então até que nós conseguimos aderir ao asfalto comunitário. Uhum. Então ali foi feito 412 metros, onde é que os moradores aderiram. Mas, novamente, na entrada, entre a 453 e esse trecho que foi pavimentado, tem uns 150 metros que não foi feito. Então, os moradores não queriam, outra era uma área de herdeiros, né? Então, também foi encaminhado nessa mesma demanda entre essas 13 aí para a prefeitura, para ver o que poderia fazer, né? Uhum. Até, inclusivemente, terça passada, eu estava lá na sessão da Câmara de Vereadores, eu vi eles comemorando lá, que agora a prefeitura adquiriu mais uma área lá no Parque de Eventos, né? Mais 6 Vai hectares. ser ampliado, né? Então a gente pediria que a prefeitura também achasse um viés, né? Ou buscasse uma emenda, se a prefeitura não pode fazer, porque ali é área bastante rural, e trouxesse também as melhorias ao todo, né? Porque o parque é um belo parque, tá tudo certinho. Atrai pessoas de fora também nos eventos. Isso, né? Mas ao mesmo tempo que ele nos trouxe uma publicação para o bairro Floresta, né? Uhum. Sai mundo afora, ali é visto o bairro Floresta, mas ainda falta essas partes de pavimentação, né? Então a gente espera pelo poder público ver o que eles poderiam fazer sobre isso aí. Muito bem. Bom, Magnus, São Bento também é um bairro com vias muito importantes, né? Acho que talvez a mais importante delas seja a Carlos Porfírio, né, que faz a ligação com outros bairros da cidade, faz a ligação também com Santa Clara do Sul. E é uma via hoje que ela é uma via de simples, né? Então ela tem trânsito simples, mas também muitas vezes concentra um fluxo muito grande, né? Hoje dá para dizer que ela é também um ponto de atenção dentro do bairro. Como é que vocês enxergam a Carlos Porfírio? Olha, Carlos Porfírio ali é a principal, né? E alguns lugares não tem acostamento, não tem... Olha, dá muitos acidentes, cada vez está crescendo mais, isso é um grande perigo que dá para o bairro São Bento. A gente tinha que ver uma forma, junto com o pessoal da segurança, com eles ali, achar uma forma para melhorar isso aí. Porque ia para ser uma rotatória ali, só que por causa da documentação... Ali no Quérico Weber, né? Isso, vertente de água, então eles deram uma parada. Por causa do meio ambiente, precisa de documentação correta. Mas nós pedimos que o pessoal do poder público possa vir no nosso bairro, ajudar a comunidade, conversar com o pessoal para ver uma forma que fica melhor para todos, né? E outras ruas ali cheias de buraco, não tem asfalto, não tem calçamento, é coisa triste mesmo.
E a gente busca, mas a gente não tem uma resposta até hoje. Pois é, né? Esse trecho, inclusive, da Carlos Porfírio ali com a Érico Weber, tinha essa promessa de obra, mas realmente ainda tá travado, né? Porque ali é um ponto de muitos acidentes, né? Inclusive. Sim, ali até porque já teve vítima fatal ali, né? Uhum. E por causa, eu fui ver na prefeitura lá porque foi parado, começaram a parar, mas por causa de vertente de água e meio documentação do meio ambiente. Só me concede um pouquinho a palavra, mas eu acho que ali na Carlos Porfírio e Érico Weber não é problema de meio ambiente. Inclusive, eu mandei uma pergunta para ela na Rádio Independente, quinta-feira, e ali há um problema de licitação. Então, eles viram agora que a obra precisava ser licitada. Uhum. Então, antes disso, ela começou a trabalhar uma semana e pouco, porque eu acompanhei várias vezes, até a promessa era de 40 dias. O medonho pesou por uma foto que ia estar pronta, mas então era minha curiosidade, até eu fiz um vídeo lá, não sei se chegaram a ver, então eu questionei a prefeita sobre isso, ela falou que o negócio era licitação, precisava ir à licitação agora. Uhum. Talvez então foi uma mala informação que passaram para nós, para o bairro São Bento ali. Até o momento era problema da meio ambiente e documentação. Então, isso aí a gente pede que ela pode esclarecer quando ela tiver uma oportunidade para a comunidade também ficar ciente do que está acontecendo ali, né? Uhum. Sim. Bom, Samuel, tu falasse antes do primeiro bloco sobre a Benjamin Constant, né? Inclusive, no AOR nós temos feito, infelizmente, né? Porque nós não gostaríamos de fazer isso, mas nós temos que fazer uma contagem de acidentes, né? Que já passa em 2025 de 130 acidentes. Então é um número muito expressivo, né? Muitos deles certamente ocorreram nesse trecho ali do Mões d'Água, ali junto com o Bom Pastor também, né? Hoje, assim, dá para dizer que em relação à mobilidade, a trânsito, seja a principal demanda de vocês, né? Que seja resolvido aquele problema ali, né? Isso, conforme, né, nós falamos antes, eu acho que tá de 2 a 3 acidentes por semana, né, acidentes ou batida, né, então uma média de 2 a 3 por semana. Volta a tocar no assunto dos estudos, estão acontecendo. Única coisa que eu concordo e discordo ao mesmo tempo, e muitos moradores também discordam, porque quando a gente conversou com o secretário, questão da faixa elevada ou de um quebra-mola pode diminuir a velocidade de uma ambulância, né, de um carro de corpo de bombeiros. Então, que poderia dificultar daqui a pouco, em segundos, né, a vida de alguém que está indo para a ambulância ou da ambulância indo buscar. Concordo. Só que, ao mesmo tempo, a lombada eletrônica, né? Daqui a pouco vai ter um maluco que não vai ver a lombada, só que vai começar a diminuir. Da mesma forma, quero dar os parabéns para o pessoal dos Azulzinho, né? Essa semana passada ou semana retrasada, já também como eu tô sempre de um lado para o outro, tô agora vendo mais essa movimentação deles, com o carro parado ali na Benjamin, nesse lugar mais alto. Então, o pessoal que vem, daqui a pouco dá acelerada, já vê uma sirene, então eles diminuem, então tá ajudando. Então, viram que precisa, né? Os azulzinhos estão lá. Então, botaram agora, trancaram, né? Para fazer a travessia da Benjamin. Então, tá na hora de fechar, né? Botar o concreto lá, botar a terra, botar uma lombada eletrônica. Então, essa eu acho que é a principal demanda hoje do nosso bairro, ou do Jardim Botânico, ou do Montanha, essa questão ali que seja ali da rodoviária até Conventos, na avenida que abriu ali no Ledur, eu não lembro o nome, que ali também eu dou aula em Conventos, lá no Colégio Sinodal, e volta e meia tu passa ali, quando tu vai entrar na Benjamin, tem uma batida, tem um acidente. Então acho que hoje é a principal demanda, né? É complicado isso. Em relação ao outro serviço, né, Joime, eu sei que o bairro Floresta também buscava questão de saúde, o bairro ele é dividido, né, são atendidos por 2 pontos de saúde, educação vocês têm uma EMEI, se eu não estou enganado, né, mas o município também busca fortalecer ainda mais com esse crescimento do bairro, né, que vem atraindo mais moradores e tem a necessidade de mais serviços, né. Inclusive, saúde, então, eu dei uma sugestão há um tempo atrás lá para o secretário, né, como Floresta é cortado pela ARS, inclusive daí nós comentando de se de repente, se nós mudasse da ARS
para lá, que do lado do Jardim Cedro, e para o posto Jardim Cedro, e o do da RS para cá, e para São Bento. Porque eu recebi várias reclamações, né, do Jardim que mora encostado do Jardim Cedro lá, mas é floresta, né? Então, no primeiro momento não nos atenderam, mas agora já faz praticamente perto de um ano, fomos atendidos. Agora, então, melhorou nessa parte. E ainda tem reclamações, né? Mas isso sempre vai ter, né? Mas já dizer uma resolvida. Isso aí deu uma diminuída, né? Até pelo acesso mais fácil, né? Tudo melhorou daí. Em relação à escola, o município também tinha, né? Inclusive tinha uma área que havia sido atendida, né, pelo município. Do referente ao colégio, nós temos, hoje o acesso ao colégio ainda não existe pavimentação, né? E uns dizem que é área de cruzeiro, outros dão, né? Mas para nós é indiferente se é área cruzeiro ou lajado. Nós, como moradores aqui do bairro, nós sempre estamos questionando que a prefeitura faça um colégio novo e destine esse colégio futuramente para nós ter um posto de saúde ali, né? Então seria uma obra, porque o nosso colégio ele é muito pequeno, assim, para atender a demanda como está crescendo. Ali não tem uma quadrinha de esporte, né? Não tem, tipo assim, para fazer um exercício físico. A professora me contou que esmagaram o máximo que puderam para poder botar alunos, né? Então a gente até fuma atrás de uma área, mas eu sei que não é fácil. E aí os que nos prometeram uma e-mail, né? Então mandaram até a maquete para nós. Me lembro. A área já está reservada, sim, fui olhar já ali embaixo, mas então não sei, aqueles dias eu questionei a secretária, ela disse, Jame, não tenho nada em mãos ainda, mas ano passado nos prometeram que esse ano iriam começar, mas pelo que eu vejo, esse ano não sai nada do papel, né? Esperar, né? São Bento, como é que está hoje em relação à escola, posto de saúde hoje? Vocês são bem atendidos pelas estruturas que nós temos nesse bairro? Olha, tá complicado. A saúde no bairro São Bento, olha, já te consegui uma ficha, leva 3 a 4 meses assim para te marcar um médico, vai lá, não tem ficha. Dentista, mesma forma. Às vezes chega senhor de idade ali, não tem nem lugar para estacionar, tem que deixar o carro no outro lado da rua, atravessar o asfalto com senhor de idade ali, não tem um estacionamento adequado ali. Eu acho que ali é um ponto muito importante que eles têm que ver aí com urgência, sobre a saúde, sobre o colégio também, ali tem que dar uma reformada. Tá uma situação bem complicada ali. Bom, o Moinhos da Água hoje ele ficou com posto de saúde atendido no Montanha, né? Que eu não sei hoje se o atendimento ele está dentro do que vocês esperam. E a escola que tinha também foi parar no Jardim Botânico, é isso, né? Eu não tenho... assim, essa informação de como está sendo os atendimentos, se está tendo demora, né? A gente escuta mais a questão da UPA, né? Sim. Daqui a pouco da demora, de esperar, mas do posto de saúde eu não tenho essa informação. Sim. E da escola, nós temos hoje uma creche, né? Isso. A jeito de criança, na frente da do nossa sede, ginásio. do ginásio. E também já tem um projeto, né? Recentemente nós ficamos sabendo e conversando com a arquiteta lá no planejamento. Atrás da creche que a gente tem hoje vai ter uma escola, então. Pelo que eu entendi, é um dinheiro que está vindo do governo federal, essas escolas com do dinheiro federal. Então vamos ter uma escola então até do ensino fundamental, né? Até o 9º ano. Então, assim, para o bairro é muito importante, né? Pelo crescimento, e hoje as crianças, então, se não é na creche, eles estão indo para outros bairros, né? Procurando a escola. Então, para nós, assim, tá sendo bem importante, né? Tivemos agora o Banco Sicredi, não é Moinhos d'Água, mas é Bom Pastor do outro lado da avenida, né? Isso. Então tá tendo esse crescimento aí, com mais empresas também vindo para Benjamin. Isso, inclusive, vai ser o tema do nosso terceiro bloco também, que é falar sobre essa expansão, né, no sentido de novas empresas nestes bairros. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial e nós já voltamos com o debate Lajado, um novo olhar sobre os bairros. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros.
uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Neste debate de número 33, nós estamos abordando os bairros Floresta, que é a sede desta edição, né, aqui no ginásio da Associação de Moradores, também o Moinhos d'Água e o bairro São Bento. São 3 bairros que ficam nessa região a oeste de Lajeado, né, em direção ali a Santa Clara do Sul, né, 3 bairros que têm uma crescente, o Floresta, que é o bairro que mais cresceu segundo os dados do censo, o São Bento também tem uma população muito grande, e o Moinhos d'Água também vem nessa expansão, ainda que tenha, né, ter essa divisão em relação ao Jardim Botânico. Bom, agora nesse terceiro bloco a gente fala justamente sobre os efeitos dessa expansão, né, que é uma espécie de descentralização, que é cada vez os bairros mais autônomos, tendo mais, e não só serviços públicos, mas também serviços privados, empresas se instalando nesses bairros. Jaime, a gente sabe que o bairro Floresta hoje tem muitas empresas fortes, como você disse, né? Há empresas aqui que estão entre as maiores do município, mas também é um bairro que logo, logo vai ter que começar também a ter demandas de estabelecimentos, talvez na área de mercados, também de farmácia também. Como que tu enxerga nessa importância, né, dessa descentralização, desse movimento que está acontecendo aqui no bairro? O Floresta hoje é para quem quiser investir, né, tem uma 453 que é um fácil acesso ali. Então hoje ainda não temos no bairro nenhuma farmácia, né? Temos sim um mercado, temos uma lancheria, tem uma cancha de bocha, temos o ginásio, né, que tudo se diverte, né? Mas eu vejo ainda que tem espaço para mais gente vir para cá empreender, né? Então seria de principal importância. Hoje nós já temos uma farmácia no bairro, né? Um posto de gasolina, vejo também espaço já, né? Que é na beira da RS, mais restaurante, mais mercado, porque a gente sabe que como é que vai crescendo o bairro, aumenta as demandas, né? Então muita gente ainda tem que se deslocar ao centro para certas coisas, que nem banco, nós não temos, né? Tudo dependemos, mas isso é uma coisa que eu acho que dentro de poucos anos o nosso bairro vai ter isso aí também, né? É só ter empresários vir investir que não vão se arrepender, pelo que eu vejo. Pois é, Magnus, cada vez que eu vou no São Bento eu me impressiono assim, em relação a essa questão de mais empresas, né? A gente vê ali, pelo menos na Carlos Porfírio, você vê agora supermercado, farmácia, lojas, né? É um bairro que também tem atraído, né, pessoas que buscam empreender também, justamente para que se tenha dentro do próprio bairro essa possibilidade dos moradores consumirem sem precisar ir até o centro de Lajeado, até por conta também da questão de problemas de trânsito, distância, né? Sim, o bairro São Bento, depois das enchentes ali, olha, tá crescendo, veio farmácias, acho que mais de que uma farmácia, veio fruteira, tá crescendo assim de uma forma muito rápida. Então, peço para o pessoal ali das empresas que investir no bairro, vai ser bem-vindo para o nosso bairro, vai ajudar o crescimento junto. E temos bastante áreas, como o São Bento é uma área da agricultura, né? Então tem bastante espaço para as empresas se instalar ali. Sim. Samuel, da mesma forma, né? A gente tem ali a Benjamin, que por si só já é um atrativo, né? Por ser uma ligação que vai desde da divisa com Santa Clara até o centro da cidade. Então, é uma avenida que atrai muitas empresas novas, não só ali na parte do Moinhos d'Água, mas você atravessa a avenida ali, tem também no Bom Pastor. Tá tendo essa mudança, né? As pessoas estão investindo nesses bairros também para possibilitar esse crescimento e também que, de certa forma, melhora para os moradores dos bairros que não precisam fazer longos deslocamentos, né? Hoje, para nós moradores, nós estamos bem servidos de mercado, né? Nós estamos bem servidos agora, tem uma farmácia, né? Nós temos oficina mecânica, nós temos material de construção, nós temos pizzaria, nós temos restaurante, escritório de contabilidade, academias, né? São 2, revenda de carro, não sei se eu toquei no assunto, mas Sim. então hoje para tu precisa, a comunidade, né? O morador precisando de alguma coisa, tem no bairro, né? Tem o Sicredi também agora, né? Isso. A padaria, então o bairro, a avenida por si só, né? Ela quando eu fui morar em 2010 no bairro, era estrada de chão, né? E também dava uns acidentes nos barros, com moto deslizando, né? Mas depois que o município conseguiu fazer
essa ligação de asfalto e hoje até conventos, as empresas, né, o comércio está procurando a avenida para abrir seu negócio. Uhum. Então, essa expansão, né, os próprios moradores, né, o pessoal daqui a pouco saindo do centro, principalmente das áreas alagadas, está procurando o bairro também porque o bairro tem tudo. E se Uhum. não tem ali no bairro alguma coisa, Conventos também já cresceu volta, de né? alguma forma, né? Uhum. Então, claro que a gente, quanto mais fica o convite para mais empresas, a avenida é grande, Uhum. a avenida está com bastante terreno ainda para ser investido no comércio, então fica aí também as empresas que queiram estar indo para o nosso bairro serão bem-vindos. Muito bem. Bom, a gente está chegando na reta final deste debate. Eu queria fazer uma mesma pergunta para os 3 entrevistados, que nós costumamos fazer também nos demais debates. É que como vocês esperam ver o seu bairro daqui 5, 10 anos? Qual o olhar de futuro que vocês têm para os seus bairros? Eu começo então questionando o Jaime, né? Como tu enxerga o Floresta nesses próximos anos em relação a crescimento, a expansão? Como é que tu espera que o Floresta esteja daqui a uma década? Olha, acredito que praticamente dobrado de população, né? O Floresta é um dos bairros que mais cresce. E junto com essa população, a gente pediria e acredita que o poder público traga as melhorias, né? Como hoje nós precisamos de um posto de saúde, de um colégio, de uma creche, melhoria, assim, as ruas ainda, temos poucas que não estão pavimentadas, mas eu acho que seria de fundamental importância, né? Uhum. E pessoas, empresários que queiram investir ainda, que também temos áreas de terra para expandir, né? Então, da minha parte, acredito, vou morar aqui no Floresta ainda pelos próximos anos, né? Uhum. Então, e vou continuar trabalhando por essa comunidade, que cada dia eu quero fazer o melhor, né? Uhum. E, inclusive, quero fazer um convite para todos os moradores do bairro aqui. Fim de ano vamos ter eleição, e dia 21 de dezembro. Então, pediria para a população vir aqui prestigiar. Quem quiser fazer uma chapa, tem uma disposição aí. Nós temos uma chapa que vai ser lançada, mas que se tiver mais gente que queira fazer, tem que inscrever até o dia 20 de tarde, né, que vai ser recebida. E no mais, eu acho que a gente se unir, o bairro Floresta sempre se unir ao bom e ao melhor, né? E tentar sempre fazer o melhor. Quando a gente dá o melhor de si, de repente nem tudo sai como a gente quer, mas acontece algumas coisas boas. Então, da minha parte, seria isso aí. Também agradecer ao Matheus por nos dar essa oportunidade, né? Agradecer ao presidente São Bento, o de Moinhos lá também, né? Que a gente é bairros co-irmãos aí do lado, né? Normalmente um passa pelo bairro do outro durante o dia, né? Uhum. Então, sim, entendo o cara de Moinhos ali, da Benjamin, não é só um problema do bairro Moinhos, é um problema nosso todo, né? Da região, né? Então, da minha parte seria isso aí. Uhum. Depois eu queria convidar o Matheus para dar uma olhada aí na nossa sede, aí os demais presidentes, para mostrar nosso serviço que nós temos aí. Legal, né? Dá um bastidor aqui, né? Inclusive o Evandro, da nossa técnica, almoçou hoje com o Jaime, né? Então, foi ali na lancheria do Jaime aqui, que é o presidente do bairro. Bom, Magnus, também assim, como que tu enxerga o São Bento daqui a 10 anos, nessa década que vem pela frente? Olha, eu vejo o bairro São Bento daí 10 anos para frente, o segundo bairro maior de Lajeado, com certeza. Uhum. E peço até, faço um convite especial para o poder público que venha até nosso bairro, que ajuda a pavimentar as ruas, que falta estrada cheia de buraco, que ajuda que eles não vão se arrepender. Com o crescimento do bairro, eles vão ver que tudo vai andar para frente. Peço também à comunidade que ajude, se tiver ideias, as ideias sejam bem-vindo, que a gente aceite as ideias para melhorar, para ajudar o crescimento do bairro, que as empresas podem se instalar e ter garantia que vão ter um futuro para frente. Muito obrigado pela oportunidade de todos vocês que estão aí. Muito bem. Samuel, mesma pergunta, então, como tu enxerga, né, Moinhos d'Água nessa próxima década que vem pela frente? Eu espero e convido, né, para que a nossa comunidade, né, do Moinhos d'Água esteja mais presente junto a nós da diretoria, né? Uhum. A gente tenta sempre fazer o melhor, só que ao mesmo tempo, às vezes, falta alguma coisa e tem algum morador
que daqui a pouco tem a alternativa para resolver algum problema, só que não traz até nós. Então, quanto mais pessoas estiverem perto de nós, ou querendo fazer parte da diretoria, ou querendo fazer, né, uma nova chapa, a nossa eleição é ano que vem, melhor para o bairro. Quanto mais pessoas envolvidas, mais coisas podem acontecer, né? Então fica aqui um convite para os nossos moradores se envolver mais, né? Nos procurar. Em 10 anos, que todas as nossas ruas estejam pavimentadas, né? Inclusive a minha. Importante. Que a Benjamin, então, esteja com as suas lombadas eletrônicas, né? Com alguma forma de educar o nosso motorista, até mesmo o pedestre, né, nessas situações, e que o comércio da Benjamin esteja daqui a pouco com mais, como é que se pode dizer, estabelecimentos, né? Mais opções. Ou daqui a pouco opções e concorrência até para daqui a pouco Com melhorar certeza. preços, né? Nossa escola esteja pronta, né? Então, que está no papel, está no computador lá um projeto, então que em 10 anos ela esteja pronta, que a nossa jeito de criança também seja ampliada, e quem sabe daqui a pouco nós no bairro, então, nós termos um posto, e seria interessante cada bairro ter um posto de saúde, né? Mas que a gente possa ter mais posto de saúde no Floresta, São Bento, Moinhos d'Água, Jardim Botânico, né? Que a cidade olhe para frente, não pensando só politicamente, mas pensando no bem da comunidade, né, do bem da cidade. Eu passo direto aqui no Floresta, a gente tem a escolinha, os jogos em São Rafael, então eu passo toda semana aqui. É caminho, então, É né? caminho. Legal. Muito bem, obrigado ao Jaime, né, nosso anfitrião aqui desse debate, ao Magnus, também ao Samuel. Lembrando, né, que a prefeitura não pôde se fazer presente, né, esses questionamentos que foram feitos no debate serão repassados para a administração municipal para que tenham também o espaço para o contraponto. Lembrando também que o debate lajeado, Novo Olhar sobre os Bairros, ele retorna em dezembro para fechar nessa rodada de 2025 com um debate no centro da cidade, em local ainda a ser definido. Eu fico por aqui, então, lembrando que vocês podem nos acompanhar no Facebook, também no Grupo A Hora, no Instagram, @nosbairros, e é claro, no Jornal A Hora. A edição deste mês sai no dia 29 de novembro, a edição deste mês do caderno Um Novo Olhar sobre os Bairros. Um forte abraço e até a próxima.